Paz do Senhor, queridos irmãos, como é bom poder estar adentrando mais uma vez na sua casa, nesse dia 23 de março, numa segunda-feira, para junto nós meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre 4 grupos de pessoas, ou 4 personagens: o rei, o profeta, o capitão e os leprosos. E eu gostaria de me basear em 2 Reis, capítulo 7, e no versículo 1, que diz assim: Então lhes disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão do rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse as janelas do céu abrirem-se, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Houve um tempo na cidade de Samaria onde houve uma crise muito grande. A cidade foi cercada pelos sírios. Ninguém entrava, ninguém saía. Não se conseguia colocar alimentos lá dentro, não podia sair-se para comprar alimentos. E de repente a crise tornou-se tão forte que não havia mais o que comer. As pessoas começaram a usar de canibalismo dentro dos muros daquela cidade. O rei estava desesperado, já não sabia mais o que fazer. O povo estava totalmente atordoado, não sabia o que fazer para sobreviver. Talvez nesse momento o povo perdeu a sua razão, perdeu a sua condição de pensamento, pois não havia uma solução imediata para o que eles estavam passando. E aí nós podemos entender que quando nós passamos por crises, queridos irmãos, muitas vezes é o momento em que nós nos revelamos, é o momento em que nós revelamos quem realmente nós somos. Às vezes nós estamos escondidos atrás de uma máscara e mostramos apenas uma máscara de bondade, de um certo amor, de uma certa solidariedade. Mas é no momento de crise que tudo se revela e nós realmente mostramos quais são os nossos verdadeiros sentimentos, os sentimentos que estão lá dentro, guardados, muitas vezes escondidos. Nossas reações são inesperadas. Quando nós nos surpreendemos no momento em que a crise nos aperta, em que a crise chega até nós de uma maneira muito indesejada e as dificuldades começam a surgir. Por isso nós precisamos refletir muito nas nossas vidas e entendermos quem nós somos no momento da crise. Quem é aquele que realmente aparece no momento da crise? Nesses 4 personagens, talvez nós possamos nos identificar para entendermos quem somos no momento da crise. Quando nós olhamos para o rei Jorão, mesmo sabendo que o profeta Eliseu, um homem de Deus, havia ajudado a salvar o seu povo, e a gente vê isso lá em 2 Reis 6, 8 e 23. Mesmo assim, o rei, ao se deparar com toda a dificuldade, com toda a crise, ele não busca uma solução, ele busca culpados. E ele, sem entender praticamente de nada, culpa o profeta Eliseu e diz que toda a crise que está passando Samaria acontece por causa dele. Todo o mal acontecia por causa do profeta Eliseu. Ou seja, quando nós olhamos para o rei nesta hora da crise, ele estava totalmente incapaz. Quando surge o problema em que 2 mulheres chegam e dizem: olha, nós fizemos um trato, e como não havia o que comer, nós falamos: hoje nós comemos o seu filho e amanhã nós cozinharemos o seu filho. E as 2 entram nesse acordo e cozinham uma das crianças e comem naquele dia ou naquela semana.
E quando acaba essa criança, a outra chega, agora vamos cozinhar o seu filho, e a mulher esconde então a criança. As duas chegam ao rei para perguntar como deveriam fazer, e o rei sente-se totalmente incapaz de solucionar esta crise, de solucionar este problema. Segunda situação, o rei, ao invés de buscar a solução, procura culpados, e ele joga a culpa nas pessoas. Muitas vezes, ao invés de buscarmos uma solução para o problema, começamos a acusar este ou aquele de ser o culpado da tal situação que está acontecendo conosco. Assim, talvez como vejamos hoje, culpamos um, culpamos o outro, mas busca-se poucas soluções daquilo que realmente é necessário. O rei fica nervoso e começa a fazer ameaças. Essas ameaças não levam a lugar nenhum, essas ameaças não vão ajudar em nada. Ficar nervoso não resolve a situação. E por fim, o rei desconfia de tudo e de todos, como se isso fosse levar a solucionar aquela crise. Ao invés de ele agregar e se aproximar e dizermos vamos resolver juntos, não, ele desconfia de todo mundo. Ou seja, nós, meus queridos, muitas vezes estamos como o rei. Somos os donos da nossa vida e queremos fazer tudo da nossa maneira e queremos decidir tudo como nós achamos. Mas quando a crise chega, nós percebemos que nós perdemos o controle de tudo e nos sentimos apavorados, nos sentimos temerosos, ficamos nervosos, ficamos culpando os outros, ficamos fazendo ameaça, ficamos desconfiando de tudo e de todos. Mas eu digo para você que nesta hora de crise não adianta brigar, não adianta fazer ameaças, não adianta desconfiar de todo mundo, não adianta procurar um culpado. Nessa hora é preciso encontrar saídas, nessa hora é preciso buscar ajuda. Então eu te digo, não seja como o rei na hora da crise. Pelo contrário, encontre soluções ao invés de buscar culpados. A segunda situação é o profeta. Eliseu, ele era o profeta daquela época. A tarefa dele era anunciar a palavra de Deus, uma mensagem que haveria de trazer bênção e fartura, foi o que nós lemos no capítulo 7, no versículo 1. Eliseu, mesmo no meio de toda aquela crise, sem ninguém enxergar a solução, sem ninguém saber o que é que ia acontecer no dia de amanhã, Eliseu traz uma palavra de bênção e traz uma palavra de fartura, dizendo: amanhã a coisa vai ser diferente, amanhã haverá fartura neste lugar, amanhã tudo irá mudar. O profeta traz uma palavra de bênção. Eliseu, ele era ratificado pelos milagres. Nós podemos ver que Eliseu, ele dividiu as águas do Jordão, ele saneou uma fonte de águas que estavam amargas, ele amaldiçoou os zombadores, ele enche os poços com água, ele multiplica o azeite da viúva, ele prediz uma gestação, ele faz voltar à vida um jovem morto, ele neutraliza um veneno, ele multiplica pães, ele cura a lepra de Naamã, ele amaldiçoa Geazi, ele prepara armadilhas para a força militar síria, ele revela um exército de anjos, ele prediz o alívio para a sitiada Samaria. De forma geral, estes foram os milagres e manifestos em momentos de angústia, aonde somente Deus poderia intervir. Mas quando nós olhamos, a maioria desses milagres eram bênçãos que estavam sendo preditas para o povo, como foi a volta à vida do filho da sunamita e também como deste caso que nós estamos falando, onde ele prediz uma grande fartura para saciar a fome do povo de Samaria. Olha só que maravilha, o profeta, irmãos, ele profetiza bênção, ele profetiza maravilhas, ele profetiza alegria, ele profetiza vitórias. Ou seja, se você é profeta na hora da crise, meu querido, você abençoa, você não amaldiçoa. Na hora da crise, você é aquele que deve levar uma palavra de ânimo ao povo, você é aquele que deve levar uma palavra de alegria ao povo, uma palavra de motivação, dizendo para ele que só Jesus é capaz de restaurar toda a situação ao seu ponto inicial. Ele deve ministrar bênçãos. Se você é profeta na hora da crise, você ministra bênçãos, você
fala de coisas boas, você ministra amor, você ministra solução. Se você é profeta na hora da crise, você fala da palavra de Deus, você fala que Jesus salva, que Jesus cura e que Jesus se batiza com o Espírito Santo e que Ele está às portas para voltar. Você anuncia o Deus que você serve, você anuncia o Deus cheio de poder, o Deus cheio de graça, que abraça, que ama, que dá vitória às pessoas e que pode sanar qualquer tipo de crise. Se você é profeta, você também avisa da incredulidade do povo, você também anuncia ao povo que não deve duvidar da palavra de Deus, que não deve duvidar do amor de Deus, mas que deve acreditar nos milagres e maravilhas que Deus pode fazer. O profeta também avisa sobre o perigo de não acreditar no Senhor, mas que devemos crer num Deus vivo e poderoso e que pode fazer a diferença nas nossas vidas. Então, eu te digo, seja profeta na hora da crise. O terceiro ponto, a terceira pessoa é o capitão. O capitão é aquele que comandava algumas tropas. O capitão, esse principalmente, que cita no livro de 2 Reis, no capítulo 7, era alguém de confiança do rei, pois o rei encostava a mão nele, ou seja, o rei ele se protegia, ele se assegurava de que não ia cair, segurando-se neste capitão, ou seja, era alguém de confiança do rei, onde o rei se apoiava nele para andar. Mas esse capitão, se achando bambambam, se achando o cara que podia fazer o que quisesse, era o cara que estava do lado do rei, traz uma palavra e através da sua boca, uma palavra, infelizmente, que não deveria ter sido dito num momento de crise. Esse capitão fala o que não deve, ou seja, ele duvida do que o profeta está predizendo em nome do Senhor, ele duvida da fartura que o profeta está profetizando, está dizendo naquele momento, e com isso ele traz a morte para si, porque o profeta diz para ele: olha, você só vai olhar, mas você não vai comer da fartura que vem aí para o povo de Samaria. O que é que eu quero te dizer com isso, meu irmão? Ser capitão na hora da crise é achar que sabe tudo. Isso é um problema. Eu sei tudo, eu sou o capitão, eu sou estudado, eu sou o cara, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou o cara que tem cursos para todos os lados. Na hora da crise, nada disso vai te adiantar. A soberba não vai te adiantar. Achar que sabe tudo não vai te adiantar. Pensar que você é forte, eu sou forte na hora da crise, eu faço e aconteço, não vai adiantar nada. Ser capitão na hora da crise, duvidar da palavra de Deus, não vai te trazer benefício nenhum. Pelo contrário, você vai estar correndo perigo por duvidar da palavra do Senhor. Você vai estar atraindo a morte sobre si quando você se acha o dono da situação, o capitão que pode falar o que quiser. Você vai estar trazendo um grande perigo para a sua vida. E infelizmente hoje, muitos são os capitães que acham que podem mandar e podem desmandar. Acham que são fortes e que podem se apoiar no rei, porque estão ao lado dos maiorais ou dos poderosos, estão ao lado das pessoas grandes. Mas eu te digo, se você quer ser vitorioso, esteja ao lado do Rei dos Reis. Acredite na palavra do Senhor dos Senhores. Acredite na palavra daquele que pode matar e pode dar vida. E só Deus pode fazer isso. Na hora da crise, não seja como o capitão, mas ande ao lado do general. Deus é o general de guerra. Deus é o general de batalha. Não seja arrogante achando que você pode mandar em todos. Não seja arrogante achando que você tem o controle da situação. Pare, olhe para dentro de você e não seja como o capitão. Não perca a oportunidade de ficar calado ou de adorar ao nome do Senhor. Não seja como o capitão na hora da crise. Nós olhamos para o quarto grupo de pessoas, os leprosos.
Os leprosos eram afastados da sociedade, eram afastados de suas famílias, eram colocados longe das cidades. Os leprosos naquela época eram afastados e quando as pessoas passavam por eles, eles tinham que gritar leprosos, leprosos, para que as pessoas não chegassem perto. A lepra era uma doença incurável, ninguém podia se aproximar de leprosos. Com isso, eles eram excluídos da sociedade, eram tão pequenos, mas tão pequenos que ninguém queria estar perto deles. Pois é, mas Deus, ele não olha para a condição social. Deus, ele não olha para as pessoas. Ele não interessa se você tem dinheiro ou se você não tem. Ele não se interessa se você é rico, pobre, se você está são ou doente. Ele não se importa com isso. Mesmo eles doentes, o Senhor usa 4 leprosos para olharem uns para os outros e disserem assim: poxa, nós estamos na porta da cidade, se nós entrarmos não tem o que comer, vamos morrer. Se nós formos até o exército que está lá, nós também vamos morrer. Então vamos até eles e vamos pedir o que comer. Se eles nos atenderem, ótimo, vamos nos dar o que comer. Se nos matarem, nós já estamos mortos. Então os 4 saem dali da onde estão e vão até ao arraial, aonde estão reunidos todos os exércitos. E as pessoas falam que era muita gente, a Bíblia fala que era muita gente, os estudiosos dizem que era muita gente. Eles vão até lá e quando chegam naquele lugar, já não havia mais ninguém, porque Deus já havia os dispersado e eles haviam deixado, no momento da correria, deixaram tudo para trás, deixaram comida, deixaram roupa, deixaram prata, deixaram ouro, deixaram utensílios, deixaram animais e chegam esses 4 leprosos, 4 mendigos, e ao chegarem lá, comem, arrumam-se, colocam boas roupas e percebem que eles chegaram mendigos e estão saindo de lá príncipes, mesmo leprosos, saem de lá príncipes. Mas uma coisa eles fizeram e disseram para si: se ficarmos aqui com tudo isso para nós e deixarmos o povo lá em Samaria sofrendo necessidade, nós vamos estar pecando. Então vamos até a cidade e vamos nos solidarizar com o povo e contar para o rei que há abundância neste lugar. E de noite eles vão até a cidade, contam para os porteiros levam até o rei manda as pessoas, alguns guardas irem até o arraial, e quando chegam lá, realmente não havia ninguém. Então abre-se a porta, e aqueles 4 leprosos vêm à cidade, vindo em direção ao arraial para comerem, para levarem os despojos, para levarem o ouro, a prata, para levarem a comida que havia lá, as roupas que haviam lá, de volta para dentro de Samaria. Ou seja, meu querido, eles contaram a bênção que haviam recebido. E eu te digo o seguinte: se você na crise é como os leprosos, você sabe que é um pecador e é condenado à morte. Por quê? Porque a lepra é uma representação do pecado. Quando eles reconhecem que eles já estavam mortos, ficando na cidade ou indo ao arraial, eles estavam reconhecendo que eram pecadores condenados à morte. Então eles buscam uma oportunidade sem medo de arriscar. Muitas vezes nós não buscamos oportunidades e achamos que a oportunidade vai cair do céu. Não, temos que ser como os leprosos e ir em busca da oportunidade. Eles tiveram temor a Deus e pensaram no seu próximo. Eles pensaram no seu próximo. E eles vão e compartilham as boas novas aos que precisavam. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Deus usa esses 4 leprosos para cumprir a palavra do profeta Eliseu, quando disse que haveria fartura e bênção naquele lugar. Realmente houve fartura e houve bênção naquele lugar. Só que o capitão, junto com o rei, estava à porta da cidade, vendo o povo correr para o arraial. A correria foi tanta que o capitão, ao estar próximo da porta, foi derrubado e o povo passou por cima dele e ele morreu. E a profecia de Eliseu, quando disse que ele veria com os olhos, mas não comeria, realmente se cumpriu. A dúvida que ele teve sobre a bênção de Deus naquela cidade trouxe a morte para ele.
Como aqueles leprosos, irmãos, nós devemos reconhecer que não somos dignos, reconhecer que nós devemos permanecer fiéis e crer no Senhor e no seu poder. E quando surge uma oportunidade, não devemos temer e não devemos ser egoístas, ficando com a bênção só para nós, mas devemos, na hora da crise, ajudar as pessoas e informar que Deus, Ele é ainda aquele que faz. Você, meu irmão, que está me escutando agora, nesta hora, você que é crente, você tem a bênção nas tuas mãos. Portanto, seja como um profeta e profetize bênção na vida das pessoas, profetize alegria na vida das pessoas, profetize que só Deus pode mudar toda a situação que nós estamos vivendo. Como o povo de Samaria, hoje nós estamos enclausurados dentro do nosso lar para evitarmos o contágio das pessoas, para evitarmos de nos contaminarmos e contaminarmos aquele que nós amamos. Estamos presos aqui dentro, mas mesmo assim, nós ainda através da tecnologia podemos dizer aos nossos amigos, dizer aos nossos irmãos que estão nos assistindo agora, dizer a eles que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo, dizer a eles que Jesus está às portas e que esta crise que está acontecendo, assim como estava lá no povo de Samaria, amanhã o Senhor pode fazer uma grande mudança. Eu creio nesta grande mudança, eu creio que a vacina pode ser desenvolvida, que o remédio pode ser desenvolvido, mas eu creio mais ainda no poder curador do Senhor, fazendo com que essa transmissão do vírus pare, fazendo com que esse vírus desapareça. Eu creio em nome do Senhor Jesus, que há poder no sangue dele para destruir todo esse vírus que está trazendo tanto caos no mundo. Eu creio, meu irmão, e digo para você, para concluir esta mensagem, que nós podemos acreditar na vitória e que depende de quem você é no meio da crise. Será que você é o rei? Será que você está sendo profeta? Será que você está sendo o capitão? Será que você está sendo leproso? O que você está sendo nesta crise? Mas eu te digo, seja o profeta e profetize bênção. Seja como os leprosos, solidário às pessoas e ajude quem você puder ajudar. Não saia da sua casa, não vá para a rua, fique dentro da sua casa, orando, clamando, buscando ao Senhor, lendo a palavra, se colocando como os leprosos, dizendo para o Senhor o quão pecador você é, dizendo ao Senhor quanto você necessita dele. Nesta tarde, eu te convido, se você que está me ouvindo ainda não aceitou o Senhor Jesus como Salvador, eu te dou uma oportunidade para você agora, nesse instante, orar junto comigo e aceitar ao Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Ore comigo você nesta hora, repita essas palavras: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor, para que eu tenha esperança de um dia me encontrar contigo nos ares. Guarda a minha vida, a minha casa e a minha família. Senhor amado, eu te aceito como meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. E você, querido amigo, que escutou esta live, que escutou este devocional, esta mensagem, guarde em seu coração estas palavras e saiba escolher quem você é nesta crise que nós estamos passando. Abençoe as pessoas, alegria para as pessoas. Você tem esta alegria. Não tema o que pode vir, o mal que pode vir, mas leve boas palavras, leve boas novas do Evangelho a quem tanto precisa. Deus abençoe a você, meu querido, na paz do Senhor Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus.